Boa tarde a todas que estão aqui comigo, a todos, muito obrigada pela presença. Então, hoje o tema é um tema, assim, conflitante, porque muitas pessoas sofrem desses efeitos de engordar, emagrecer. Aí, em um ano, tem vários pesos, né? Ficam escravas ali da balança, ficam ansiosas porque querem reduzir, outras pessoas querem aumentar peso. Não existem só as pessoas que querem reduzir peso, existem muitas pessoas que querem aumentar peso e também não conseguem. Então, eu fui pesquisar assim um pouco mais a fundo sobre o assunto e eu vi que não se trata apenas de uma situação estética ou um desejo corporal, né, físico, uma forma que a pessoa idealizou para si, mas também uma forma emocional, né? É chamada também de sanfona emocional. Existem terapeutas, psicólogos, psiquiatras envolvidos em todo esse assunto, assim como médicos, nutricionistas, né, endócrinos, todos estão ali em volta, várias especialidades, tentando oferecer o melhor para os seus pacientes que os procuram e dizem que tem vários tipos de distúrbios, síndromes, sintomas e desejam, né, ou emagrecer ou engordar, mas o que não desejam é ter esses tipos de contratempos com seu peso. Então, compram roupa de um determinado tamanho, passado aí 2, 3 meses, tem que comprar outra roupa de outro tamanho e às vezes até repentinamente descartam de uma roupa, de outra, achando que vão manter aquele peso e quando vê recuperam todo aquele peso e ainda mais um pouco. E isso daí é um malefício muito grande para a saúde, é chamado esse efeito sanfona porque é esse aparelho musical, né, que estica, fica bem grande e depois encolhe de novo, e por isso deram esse nome a essa síndrome. Digamos assim que uns dizem que começa mentalmente e daí passa isso daí para a parte estética ou a parte física do corpo. Outros dizem que começa na forma nutricional e por causa de fazer esse efeito de engordar e de emagrecer, é que acaba também desencadeando várias síndromes psicológicas, mentais, emocionais, assim por diante. Eu, por minha experiência de outras pessoas também que confessaram o que aconteceu com elas, quanto à suplementação, quanto à nutrição mais regrada, conseguiram manter peso, conseguiram inclusive chegar a uma meta de não engordar facilmente como acontecia antigamente. Então vamos a dois casos específicos, né? Nós mulheres temos uma tendência a ter oscilações hormonais e psicológicas também, pelo menos, né, na regra, como chama, na semana de TPM, menstruação, ciclo menstrual. Então, há ali uma grande oscilação de sentimentos, emoções e também a situação hormonal que, de fato, prepara o organismo, a pessoa querendo ou não querendo engravidar, ela vai ser preparada para a maternidade, ali o corpo descarta o óvulo, mas tudo isso contribui para que a pessoa tenha essas oscilações. Com essas oscilações, ela vem a ter também uma fome ocasional nessa semana por doces, por massas, ou tem pessoas que não têm por doces, mas têm por salgados, e acaba nessa semana ganhando um peso a mais, e depois esse peso é perdido ali, ou com exercícios, ou nas outras 3 semanas, com uma alimentação mais regrada. Isso é o que acontece ocasionalmente, ou, né, periodicamente com as mulheres. Depois tem outros fatores, como a desnutrição celular mesmo, em que a pessoa trabalha muitas horas, alimenta-se mal,
e em horários muito distantes, ficam muitas horas sem se alimentar, então gera ali um prejuízo de nutrição, a nível da nutrição mesmo, em que a pessoa não tem as vitaminas, os sais minerais e inclusive às vezes até os líquidos, a água, de quantidade essencial para o seu organismo. Ali há daí o metabolismo começa a lentificar, porque ele não pode gastar energia, e cada órgão demanda uma quantidade X de energia. Então, ele precisa manter aquela sobrevida e vai ali regrar e vai tornar lento o metabolismo. Quando a pessoa vai comer, o que o organismo faz, absorve toda aquela alimentação na quantidade de gordura o máximo possível para reter, porque as células passaram aquela fome, então agora elas têm que reter aquela gordura e por isso também há todas essas oscilações de peso, tá? O que acontece? O pâncreas é um dos órgãos que sofre mais, porque com essas oscilações ele começa a ter uma quebra de energia tanto que ele para de produzir a insulina, que como tem pouca glicose ali, de tempos em tempos no organismo, começa ali a ter uma certa confusão e esse órgão começa a funcionar mal. E é por isso que muitas pessoas desencadeiam diabetes. Não é por comer açúcar, né? Não é por assim, digamos, ter essas fomes e saciar com os alimentos errados. Assim, até muitas pessoas dizem, mas o que aconteceu comigo? Eu sou diabética, eu estou pré-diabética, eu quase não como doce, não faço nenhum tipo de alimentação desregrada, eu até me alimento com alimentos bons, alimentos nutritivos, alimentos considerados saudáveis, mas o que fazia de incorreto ou de malefício ao seu corpo era exatamente isso, ficar muitas horas, digamos assim, provocando esse sofrimento às células com falta de nutrição. Eu conheci uma pessoa agora pelos grupos que disse que já chegou a ficar 18 horas sem se alimentar. Então, quando nós ouvimos muitos terapeutas, médicos, várias especialidades, tá? Inclusive youtubers ou não, e tem até livros sobre o assunto, sobre o jejum intermitente, é um jejum saudável para o corpo, tá? É um jejum em que a pessoa permanece tomando água e ainda alguns outros alimentos que não interrompem esse jejum, ou mesmo quando é completo, não chega a passar de 6 horas, né? 5 horas. Isso traz um benefício para o corpo, porque o corpo não entra em catabolismo. Digamos assim que catabolismo é quando as células começam a se consumir, não há energia o suficiente para elas estarem alimentadas, e daí a massa magra, principalmente a parte dos músculos, começa a se desintegrar, né? Porque ela não está sendo alimentada, então ela não vai criar volume e ela não vai subsistir ali. E quando a pessoa vai comer, o que que acontece? As células gordurosas, as células adiposas de gordura, pegam toda aquela energia para elas, para poder ter energia para fornecer para os outros órgãos, fornecer para todo o corpo, inclusive para o cérebro. Então, imagina o sofrimento que acontece com todo o organismo que fica muitas horas sem comer. 18 horas é de fato um exagero, 18 horas é quase que um suicídio, digamos assim. Eu confesso que eu já fiz, já provoquei sofrimento às minhas células, já tive uma época em que eu fazia jejuns espirituais, então haviam propósitos, eu baixava toda a energia do meu corpo, praticamente, né? Ficava um tempo razoável até, e entrava realmente nesse catabolismo também, e, né, dou graças ao Pai Eterno,
que não desencadeie aí nenhum diabetes, e talvez por esses propósitos serem, né, um propósito não estético, espiritual, talvez tivesse a cobertura assim como outras pessoas. Mas tem outras pessoas que mesmo tendo esses propósitos assim, né, espirituais, o seu corpo não estava preparado, não tinha a nutrição celular suficiente para conseguir depois, ao se alimentar, não desencadear aí alguma síndrome, algum efeito danificante para o corpo. Esse efeito sanfona, que se diz tanto emocional quanto físico, ele traz prejuízos ao corpo, porque a maior parte das pessoas que têm essas síndromes metabólicas, de ganho muito grande de peso muito rapidamente, e depois entra nessas dietas, por exemplo, muito restritivas ou em jejuns por muitas horas, elas além de ficarem diabéticas, acontece também um desgaste nos outros órgãos, acontece desgaste inclusive a nível cardiovascular. Muitas pessoas se tornam hipertensas por causa disso. Por quê? Porque elas não se alimentam com os alimentos adequados e também não ingerem água. A quantidade de toxinas e de sódio fica tão grande dentro das pessoas que daí elas acabam desencadeando hipertensão por excesso de sódio e excesso de toxinas. O corpo fica totalmente desregulado. Então, por que eu estou trazendo este tema aqui hoje? Eu venho fazendo temas em sequência, vitaminas, sais minerais, né? O equilíbrio quanto à personalidade, poder ter uma personalidade que faça melhores leituras, personalidades fortes com desequilíbrios físicos, acaba tendo um desgaste de energia muito grande. Então, se a pessoa tem uma qualificação, digamos assim, profissional, que exige demais de energia dela no dia e ela não pode se alimentar, ela de fato tem que suplementar. Se ela não quer que esse efeito sanfona ocorra dentro do seu corpo e cause todos esses prejuízos emocionais e físicos, ela deve trazer para dentro das suas células a quantidade de oxigenação, a quantidade, né, essencial assim de vitaminas e sais minerais que ela não vai ingerir. Se a meta dela é emagrecer, por exemplo, ela poderia estar tomando um Energy, né? O Energy ele vai estar dando as vitaminas, sais minerais, líquidos, ela pode, por exemplo, diluir esse Energy em vez de um copo d'água, ela pode diluir num litro de água e ficar tomando por 2, 3 horas ali um copo a cada hora. Ela pode também suplementar com os fatores, porque se a pessoa descer o nível de energia e descer também o nível de glicose, frutose, sais minerais no seu corpo, o seu sistema imunitário vai acabar deixando entrar alguma bactéria, algum vírus, a pessoa vai enfraquecer o seu sistema imunitário, e é aquilo que eu já falei para vocês desse tripé básico, onde o sistema imunitário é muito importante para que a pessoa tenha uma qualidade de vida não só emocional, física, como também ela não se encontre com uma enfermidade ou com um diagnóstico que depois se surpreenda. Não quer aquela situação, mas acabou desvinculando-se da forma de ter saúde, tá? Então, a pessoa pode tomar esses fatores de transferência para deixar o sistema imunitário protegido, e mesmo quando ela estiver comendo mal, o sistema imunitário não vai estar abrindo uma sequência de fragilidades, digamos assim, a que fique vulnerável para algum vírus, principalmente agora, né? Nesta era aqui, nós não sabemos, todos esses vírus são mutantes, né? Então, ao abrir essa vulnerabilidade, ela não só vai estar correndo o risco, não só do efeito sanfona, trazer, né, efeitos degradantes para o corpo, como também poder ocorrer alguma bactéria ou alguma virose que a pessoa não está esperando. Outro elemento muito importante é que a pessoa
esteticamente, digamos assim, ela quer às vezes atingir um peso ideal muito rápido. O efeito sanfona não é quando a pessoa perde 2, 3 quilos no mês, tá? E daí acaba pegando mais um quilo. Nós estamos falando de pessoas que perdem 7, 8, 10 quilos no mês, e no outro mês elas recuperam esses 7, 8 quilos, e às vezes de um mês para o outro elas estão fazendo práticas, digamos assim, abusivas para com o seu corpo, ficando muitas horas sem comer, ou comendo, digamos assim, alimentos que não as estão nutrindo, ou com apenas glúten, digamos assim, eu chamo isso tudo de calorias vazias de vitamina. Então, digamos que a pessoa come assim, ou uns sanduíches, ou uns bolinhos, ou umas frituras, mas não coloca vitaminas e sais minerais que venham de frutas, saladas, que dê o sustento para a pele. O que vai acontecer? Ela vai ter fraqueza na parte de colágeno no corpo, ela vai começar a abrir estrias no corpo, vai começar a ter flacidez, tanto na pele, do rosto, do pescoço, do corpo. E mesmo quando ela daí vai adquirir o peso de novo, ela vai ver que a pele não está mais como, digamos assim, colando uma na outra. Então, as partes internas da pele, elas vão começar a ter a fragilidade do colágeno, que seria a parte que grudaria várias camadas da pele. Por quê? Porque daí a gordura que vai ser utilizada para fechar esses quadrantes não vai ter colágeno, porque a pessoa precisa daí tomar o colágeno, porque a partir dos 30, 35 anos de idade, nós já não conseguimos fazer a transformação na quantidade correta e essencial que o nosso corpo demanda. Então, nós temos que tomar externamente, de fora para dentro, uma quantidade razoável de colágeno e de sais minerais que sustentem esse colágeno, como silício, cobre, ferro. Tem inclusive um vídeo de um médico que explica que quando tomamos colágeno, tanto para as articulações quanto para a pele, cabelos, unha, se nós não temos silício, cobre, ferro suficiente para transformar esse colágeno em absorção e em camada de epiderme no nosso corpo, ele acaba ou virando uma toxina ou ele acaba sendo rejeitado pelo corpo porque não tem ali, digamos assim, os sais minerais essenciais para fazer essa produção e trazer para a pele, para o sustento, essa aderência do colágeno na epiderme, tá? Outros efeitos que o efeito sanfona faz, prejuízos à saúde, é muito na parte emocional. Quando nós ficamos muito tempo sem comer, digamos assim, como essa pessoa que fica 12 horas, 18 horas sem comer, ou se alimentando com alimentos que não trazem o benefício ou as necessidades que o corpo precisa, acaba acontecendo da pessoa perder ali vitamina B12 também e perder outras vitaminas, como ela não está repondo, que o cérebro precisa para ser feliz. Nós temos, né, eu já falei aqui da B12, da metilcobalamina, ela faz reserva, mas ela também é muito desgastada com a demanda intelectual que nós, né, fazemos, principalmente em celulares, computador, quando nós estamos estudando, ou até assistindo uma novela e estamos desgastando uma quantidade de emoções ali no noticiário, ou quando nós somos abalados com alguma notícia, ou quando temos que realmente ter uma produção de pensamento criativo o suficiente que vai desgastar essa quantidade de reserva de B12. Então, se nós não estivermos comendo apropriadamente, né, todas aquelas vitaminas essenciais e sais minerais diariamente, para a demanda daquele dia, nós vamos buscar na reserva. Aí chega uma hora que a reserva não tem mais. Pessoas que chegam a ficar 18 horas sem se alimentar, elas não vão ter reservas, porque elas estão só gastando e não estão colocando
ali no local da célula. Aí vai acontecer as síndromes metabólicas. Esse efeito sanfona vai passar para a parte mental, emocional, e isso daí pode desencadear, inclusive, doenças graves, pode desencadear uma esquizofrenia, pode desencadear esclerose múltipla, pode desencadear bipolaridade, pode desencadear muitas doenças mentais e até psicossociais. Tem pessoas que elas começam a ter convulsões de hipoglicemia, e daí elas têm que ficar tomando esses remédios por longos anos, porque o cérebro, novamente para chegar àquele equilíbrio, aquela linha que dá ali no eletrocefalograma, demanda muito tempo, porque foram danificados neurônios. Esses desgastes e esses malefícios chegam aos danos neurológicos, né? Então, esse efeito sanfona é realmente uma, digamos assim, uma forma muito agressiva para o corpo. Não há uma estabilidade. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que quando a pessoa vai fazer uma dieta, ela não tire da dieta aquilo que é essencial para ela. A quantidade de vitaminas e sais minerais diários que ela deve de ter de reserva, de cumulativo, conforme a demanda de trabalhos que ela efetua, a quantidade de horas que ela fica acordada e a quantidade de trabalhos que ela realiza. Então, isso daí seria uma parte contábil para a pessoa não deixar de lado essa organização. Se ela quer perder gordura, ela tem que fazer uma dieta em que a pessoa que vai aconselhá-la, seja uma nutricionista, seja alguém que tenha um plano, né, de dietas aí que sejam de fato acompanhadas, seja até por livros. Eu acompanho muitas dietas do Dr. Dayan e outros especialistas, até por livros, tá? Eu me baseio muito nos diagnósticos que eles fazem e também nos alimentos que eles escolhem para nos deixar nutridos, independente das pessoas estarem ou não, digamos assim, ligadas diretamente a um médico, a uma personalidade ali pessoal. O outro conselho que eu dou é que a pessoa pegue uma suplementação básica, tá? Seja para a hora de acordar, para ter a quantidade de energia o suficiente que demanda o restante do dia. Se ela não vai comer a quantidade de alimentos que vão gerar energia, então ela tem que colocar ali na sua cesta básica, digamos assim, dessa meta, desse objetivo, ela tem que colocar uma quantidade mínima de suplementos. Eu aconselho, né, que a pessoa tome esse Energy, independentemente do peso que ela está, se ela é magra ou se ela está com excesso de peso, o Energy é para dar a quantidade suficiente, mínima, tanto de energia quanto de vitaminas e oxigenação às células, para elas não entrarem em sofrimento por falta de energia e até por alguma reação metabólica que ela vai ter, ou a dieta, ou a quantidade de horas que ela vai suprir de algum alimento que ela costuma fazer o uso, que ela costuma se alimentar. Tem pessoas, por exemplo, que tiveram muito tempo alimentação à base de glúten, então elas ganhavam peso assim muito fácil, mas também elas ganharam algumas intolerâncias, algumas alergias alimentares, tiveram que tirar o glúten, tá? Então elas acabam tendo uma outra crise de abstinência. O Energy vai dar uma energia suficiente para ela estar ali suprindo essas carências que o próprio glúten daria, porque o glúten fabrica bastante energia, a massa em si. Então, se ela for retirar da dieta, ela tem que colocar um suplemento que lhe dê, de fato, um apoio nessa parte. Se ela vai retirar, ela quer perder peso, e ela vai retirar aí alguns alimentos cárneos, né, laticínios, que faz realmente
uma quantidade de peso a mais nas pessoas e ela quer perder esse peso, ela vai ter que alternar, assim, digamos, tirar 2, 3 dias da semana esses alimentos e um deles, pelo menos um dia da semana, ela vai ter que colocar, porque as células, elas têm uma memória e essa memória, ela acaba se tornando afetiva também. Então, não é porque nós lembramos do alimento só emocionalmente. Nós lembramos do alimento porque as nossas células, elas fazem questão de ter aquele alimento. Nós sabemos que não está fazendo bem para o corpo, então nós retiramos alguns dias da semana e um dia da semana nós damos esse alimento para que as células não tenham o sofrimento dessa abstinência. E o nosso cérebro, as nossas emoções também não entrem em atrito e nessa sanfona emocional de ficar alegre e triste, alegre e triste, isso não faz bem à saúde da pessoa. Então, em vez de ter uma dieta radical, em que tira tudo, o tempo todo, por 20, 30, 50 dias, vai chegar uma hora que não vai aguentar, vai acabar voltando para esse alimento. Então, o que faz? Sabe que o alimento não é muito benéfico para a saúde, digamos, física, celular, intoxica um pouco, mas é um alimento que a célula viveu, imagina, 50, 60 anos, né? Eu estive conversando com uma amiga, não vou dizer o nome aqui, mas eu digo assim, eu também como queijo, não é um alimento benéfico para o corpo, não é, mas eu como queijo uma vez por semana, às vezes eu como queijo uma vez a cada 10 dias, mas eu fico bastantes dias, o suficiente para minha célula desintoxicar, mas quando eu sinto muita vontade, eu não deixo ela em abstinência. Eu vou lá e eu como, já não passo mal, né? Também graças aos suplementos da For Life, que conseguiram manter o equilíbrio no meu sistema imunológico, então não entro mais em atrito com os alimentos. Então, eu como uma vez a cada semana um queijo, eu como uma vez por semana um glúten, né? Às vezes 2 vezes por semana eu como um pãozinho integral. Antigamente nem isso eu não podia porque eu passava mal. Então eu fui fazendo do meu corpo, digamos assim, um elemento também de experiência com vários tipos de suplementos que prometiam dar muitos benefícios. Eu só encontrei mesmo digamos assim, um equilíbrio, uma fase melhorada mesmo com a For Life, que eu consegui que as minhas alergias e as minhas intolerâncias alimentares não me acordassem, por exemplo, toda a noite. Tem dias que ainda acontece, dependendo do grau ou o estresse que eu passei na minha sala de aula ou alguma coisa assim, e eu comia alguma coisa até tarde ou alguma coisa não me fez bem, ou então teve um dia aí que eu fiquei sem maçãs e eu sobrevivo muito com o ácido málico das maçãs, aí também acaba acontecendo um outro distúrbio. E eu entendo que essas pessoas, por exemplo, que se confessam chocolatras, elas não vão conseguir ficar uma vida toda sem chocolate. Se alguém disser para elas, olha, você tem que ficar uma vida toda sem chocolate, que você desenvolveu uma alergia a chocolate, eu confesso e oriento que a pessoa tome For Life, fatores de transferência, e consiga, de fato, enquadrar a sua intolerância, diminuir a quantidade até que você chegue a um nível suficiente para você comer o seu chocolate e se sentir bem, uma vez, 2 vezes por semana, mas não criar abstinência o resto da vida, porque você não vai aguentar. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas ficam às vezes 2, 3 semanas sem comer. Aí quando não aguentam mais aquela abstinência, elas vão lá e compram 3, 4 barras de chocolate e comem elas de uma vez só. Então imagina o que acontece com o corpo. O corpo vai estar recebendo de uma vez só uma descarga muito grande daquele elemento que ela tinha alergia. E se ela não estiver tomando fatores, né, de transferência, ela vai realmente desencadear um distúrbio
intestinal, orgânico, isso daí só vai dar uma crise até emocional também, que pode debilitá-la bastante. Então, uma das orientações que eu vi todos os nutricionistas, psicólogos e nutrólogos dar é que a pessoa não fique muito tempo sofrendo de uma dieta muito restrita, digamos assim, não é uma semana. Tem pessoas que ficam, né, um mês, 20 dias, 50 dias, e depois, quando volta para o alimento, não consegue parar de comê-lo até passar muito mal. Então, a pessoa fraciona 2, 3, 4 dias, não come aquele alimento, tenta fazer aí sucos detox, uma alimentação desintoxicante e uma nutrição também com suplementação, para daí quando ela volta àquele alimento, ela come um pouquinho, o suficiente, né, para dar aquela sensação afetiva que aquele alimento lhe dá, e depois continua prosseguindo novamente, mais 2, 3, 4 dias daquela abstinência e assim vai. Outra orientação também que eu vi, que os nutrólogos dão bastante, né, inclusive psicólogos, é o exercício físico. As pessoas tentam recompensar, digamos assim, essas endorfinas que o corpo produz quando está fazendo exercício físico, essa sensação de felicidade que as células são tomadas de bastante oxigenação com o movimento do sangue, com o movimento cardíaco, com o aumento, digamos assim, da reação corporal, faz essas sensações, esses hormônios, todo o metabolismo cria uma sensação de bem-estar naturalmente quando está fazendo exercício físico. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que não têm condições de fazer um exercício físico, de ir para academia. Não estou falando também que tem que necessariamente ser na academia. Eu mesmo vou até o mar, né? Agora não tenho ido todos os dias porque está frio, mas pelo menos dia sim, dia não, eu vou até o mar, faço o meu exercício, volto para casa com uma sensação de bem-estar muito grande, o meu estresse alivia, consigo dormir melhor. Nos dias que eu fico 2, 3 dias sem exercício físico, eu fico mal. Eu digo mesmo assim, eu chego até engasgada a falar disso, porque eu fui sedentária há muito tempo. Eu tive uma trombose por não fazer exercício físico, por ter esse efeito sanfona, porque os hormônios também ficam muito desregulados. Então eu engordava, emagrecia. Isso não era muito bom para mim. Eu chegava às vezes a ter, digamos assim, 12, 14 horas sentada, em que eu levantava 15 minutos, 20 minutos, comia mal, tomava muito café, comia pão de queijo, comia cueca virada, que é uma fritura com base de farinha, açúcar, canela. Então, era viciada nesses alimentozinhos assim que só davam ali um mata-fome, né? Como a pessoa falava, vou matar a fome. Realmente, a gente mata a fome e mata a célula junto, porque não tem nutrição suficiente para a demanda que nós estamos despendendo intelectualmente e fisicamente. Então, hoje, o exercício físico me mantém, digamos assim, saciada com alegria, anti-estresse, e isso faz com que também as minhas células tenham esse prazer através do exercício físico e eu não demande a minha vontade, né? Antigamente eu também comia muito chocolate, comia muito açúcar. Hoje eu sou totalmente contra açúcar. Eu substituí radicalmente o açúcar por mel e hoje eu como um ou outro alimento que já vem, né, com açúcar, digamos algum bolo, alguma coisa assim. O próprio pão que nós compramos integral sempre acaba adicionando algum açúcar, mas preferencialmente eu prefiro o mel, tá? Ou o açúcar de coco, que é uma fibra. Então, as pessoas que não fazem exercício físico, elas devem começar a fazer
nem que seja deitadas na cama, fazer uma bicicleta com as pernas, fazer um alongamento. No chuveiro, a pessoa está ali com aquela aguinha nas costas, ela pode ir se esticando, ela pode, né, sentar, se tem uma banheira, pode se alongar. Então, alguns exercícios físicos vocês vão ter que adquirir para o seu corpo ter mobilidade e também para ele ser uma fonte de prazer e vocês não tenham tantas fragilidades nessa parte também. Outra orientação que eu vi também é a pessoa ter os seus horários regrados de sono. A pessoa que não dorme direito, que vai dormir muito tarde, que dorme poucas horas, ela tem mais quantidades de síndromes metabólicas e ela também sofre de ansiedade e sofre de fome noturna. Muitos depoimentos dizendo que a pessoa, quando chega ali 1 hora da manhã, em vez de dormir, acaba indo para a geladeira, aí come muito, e daí quando é 3 da manhã ainda não consegue dormir porque ela está de estômago cheio. Então, digamos assim, que a regra do horário de dormir, tomar um chá ali, sei lá, por 8, 9 horas da noite, chás ansiolíticos, tem muitos. Ali no meu canal mesmo eu tenho alguns que eu oriento que a pessoa pode tomar. Pode fazer o uso da lavanda, do óleo essencial, eu mesmo passo assim nas entradas da narina, eu uso no difusor também. Então, são, assim, recursos fitoterápicos para a pessoa ter um sono mais equilibrado. Então, o horário de dormir é quando a pessoa realmente vai dar descanso às suas células e ela vai parar de emitir cortisol também ao corpo. Esse catabolismo que eu falei para vocês faz com que a pessoa, em vez de ter uma forma anabólica ou metabólica de processar os alimentos, as vitaminas e os sais minerais, a pessoa acaba fazendo catabolismo e esse catabolismo ele não é feito pelos mesmos hormônios benéficos do corpo, acaba sendo às custas do cortisol e da adrenalina. E tanto a adrenalina quanto o cortisol não são bons para o corpo, eles intoxicam o nosso corpo, fazem reações metabólicas negativas, criam ansiedade e às vezes até desesperos e infundados. A pessoa não está passando assim nada que seja temeroso, mas porque esses hormônios estão ali na corrente sanguínea, a pessoa não fez exercício físico, comeu assim muito açúcar, muito glúten, está, digamos assim, com excesso de energia para gastar, acaba que a pessoa fica muitas horas sem dormir e, em vez de dormir nos horários corretos, isso daí vai acabar virando uma síndrome de insônia. Então, antes que a pessoa desencadeie essa síndrome também de insônia, ela deve começar a tratar. O Dr. Laer Ribeiro mesmo fala que se a pessoa comer açúcar e for dormir, ela vai ter o sono interrompido. Se a pessoa comer glúten e for dormir, com certeza às 3 da manhã ela vai acordar. E ele colocou até os horários em que acontece com os pacientes dele de acordarem porque comeram tanto glúten quanto açúcar. Então, isso daí também faz parte do efeito sanfona, tanto emocional quanto físico, tá?